Oi, turma, tudo beleza? Então, hoje nós vamos conversar sobre psicologia e psicopatologia forense, tá? Então, basicamente, a ideia é que vocês saiam dessa aula desvinculando uma coisa da outra, né? Então, sabendo o que é psicologia, o que é psicopatologia, ou também esse termo pode ser tratado como psiquiatria forense, tá? De forma genérica. Nós vamos ver que existem algumas diferenças conceituais aí, mas basicamente são duas as distinções que nós precisamos fazer para fim de verificar onde que vai incidir o trabalho do perito, tá bom? Nas situações em que for necessário e que tiver a necessidade mesmo de verificar questões de ordem psicológicas ou psiquiátricas para a justiça, ok? Então, vamos lá, apenas para que a gente visualize, né, o que nós vamos ver. Então, basicamente, são alguns conceitos relevantes para a psicologia jurídica, tá? E alguns conceitos relevantes para a psicopatologia forense ou psiquiatria forense, tá? Então, a gente vai ver basicamente quais são as diferenças desses termos e o que cada um desses dois campos vai trabalhar, tá bom? De forma bastante sucinta, bastante tranquila, até porque vocês sabem que existe uma disciplina específica de psicologia jurídica na faculdade que pode ser feita. Então, a ideia não é aprofundar muito, até porque precisaria de uma questão técnica muito mais rica em detalhes. E a gente não pode oferecer isso na nossa disciplina, né? Não tem condições. Mas a ideia geral do que trabalha uma coisa e o que trabalha outra, vocês vão ter, tá bom? Então, primeiramente, quando nós falamos em psicologia forense, nós estamos falando, nos referindo à psicologia, tá? Forense dentro das questões relacionadas à justiça. Então, para começar, acho interessante trazer o que é a psicologia, né? Então, se a gente for pegar aí nas palavras, nas raízes desses termos, nós vamos observar que se trata do estudo da alma, né? Então, a gente entende essa dimensão imaterial do ser humano, racional, né, como alma. Então, a psicologia, o termo, ele vem basicamente dessa ideia, tá bom? Mas trouxe aqui um conceito para vocês, Seberna e Farraelli, que vai dizer o seguinte: a psicologia forense, ela é a ciência que estuda o comportamento humano, seus processos cognitivos, emocionais, relacionais e psicológicos. Então, se vocês observarem nesse conceito, vocês vão ver o destaque para esse termo aí, que é o termo do comportamento humano, né? Processos cognitivos, como que o ser humano ele pensa, de que maneira ele vai se determinar dentro de uma sociedade conforme a sua própria racionalidade, as suas emoções, certo? E a sua própria forma de ver o mundo, não estando incluídos aqui questões de perturbações mentais, né? Como no caso do próximo item que nós vamos ver. Mas aqui se foca realmente no estudo do comportamento. Por que as pessoas se comportam de uma determinada maneira, sempre que houver relevância para o direito, ok? Então, aqui alguns dos termos que vocês vão verificar, caso queiram estudar o assunto um pouco mais, vocês vão verificar que existem vários termos que parecem a mesma coisa, mas que têm as suas diferenciações, tá? Então, psicologia jurídica, psicologia forense, psicologia criminal, psicologia judiciária são alguns desses termos. Mas ok, vamos lá ver então qual a diferença entre eles. Então, a psicologia jurídica, ela visa a aplicação da psicologia às questões relacionadas ao direito de forma geral, assim, né? Sem pensar especificamente na atividade da justiça, né? Mas do direito de uma maneira geral. Então, quando, por exemplo, a legislação brasileira ela estabelece o princípio do melhor interesse da criança, ela faz uma série de reconhecimentos, né? Vou utilizar aqui como exemplo,
ela está reconhecendo o quê? Que as particularidades, as peculiaridades do cérebro infantil, né, da psicologia de uma criança, elas precisam ser respeitadas, né, em razão do seu formato particular. Então, esse seria um exemplo de maneiras que nós temos de aplicar a psicologia do direito de maneira geral, não concretamente num caso específico, tá? Por outro lado, essa psicologia forense ela já vai estar mais aplicada ao processo, né, no âmbito de um processo ou de um procedimento jurídico, judicial, né, vamos colocar assim, ou de outras formas de resolução de conflitos que sejam aceitas no direito também, tá? Então, essa psicologia forense, ela vai aparecer aplicada mesmo, de forma prática, tá bom? Especificamente numa determinada situação. Aí a gente tem esse outro termo, que trata da psicologia criminal, e que vai abordar basicamente o estudo das condições psíquicas do criminoso e o modo pelo qual ocorre essa ação criminosa. Tá? Então vai estudar o que esse criminoso estava sentindo naquele momento, tá? Lembrando sempre que aqui não entram questões de distúrbios patológicos, né, que podem acometer uma pessoa. Aqui a gente está falando de estudo de comportamento mesmo. E aí a psicologia judiciária, que seria aquela parte em que ocorre a prática psicológica a serviço da justiça, em geral, realizada por meio de perícias, tá bom? Então, é aquela atividade que vai ser exercida por um psicólogo que vai atuar como perito para a justiça, a fim de determinar situações do interesse da justiça. Por exemplo, então, num processo, digamos, de direito de família, tá? Em que uma parte, né, um dos genitores que está na disputa, ele acusa o outro de alienação parental, tá? Então, no primeiro momento, a alienação parental ela não vai gerar uma doença psiquiátrica na criança, mas ela vai gerar outros distúrbios de ordem psicológica, né? Então, as emoções dessa criança vão ficar afetadas. E quem vai observar isso e trazer os apontamentos para a justiça? Vai ser o perito, no caso, né? Então, é por isso que essas questões são todas relacionadas à nossa disciplina também, tá certo? Então, nós temos aqui mais alguns termos que vocês podem encontrar também por aí. Então, por exemplo, a psicologia penitenciária, que seria aquela aplicada em instituições correcionais, né? Então, dentro das unidades prisionais, qual tipo de psicologia que vai tentar moldar o comportamento desses detentos. Existe uma forma sistematizada de estudar isso, que seria a psicologia penitenciária, a psicologia policial, que daí está voltada para a atuação dos profissionais de segurança pública, tá? Então, essa questão de como eles vão fazer a avaliação de um perfil criminal, como eles vão fazer, ser treinados, né? Estudar negociação de reféns, por exemplo, para tentar evitar o máximo de tragédias possíveis, né? Outras questões bastante interessantes podem aparecer aí. Uma vez eu lembrei agora de um aluno que me procurou numa instituição privada que eu trabalhei, que ele era policial e ele queria escrever sobre a atividade dele no campo do trabalho dele da polícia, né? Porque ele me disse, professora, quando o policial ele está numa linha de tiro, né, no tiroteio, quando ele está no confronto, acontece algo muito diferente naquele momento, porque aquele calor daquela adrenalina de que você pode morrer a qualquer momento te faz meio que limitar a tua visão acerca do ambiente, do mundo, ali, do lugar onde você está. Então é muito perigoso, porque você só vê o teu alvo, você não vê assim, ele estava tentando explicar que era muito comum que os policiais não conseguissem enxergar o que está em volta, ou tivessem dificuldade para enxergar isso. Então ele queria escrever sobre isso, como que a psicologia poderia auxiliar esses profissionais nesse momento, né, para que tomassem as precauções necessárias para que mantivesse as pessoas
próximas em segurança, mesmo em situações extremas de conflito, como no caso que ele estava me narrando ali, tá bom? Então, isso seria atinente à psicologia policial. E aí tem também a psicologia investigativa, que é aquela destinada a determinar o perfil criminológico, né? O perfil do criminoso, o perfil da vítima, de comportamento mesmo, né? Desculpa aí, gente. E além de outras questões, como a psicologia do testemunho, né, que é uma área bastante interessante também dentro da psicologia forense, que é basicamente aquele estudo para compreender se a testemunha está mentindo ou se ela está falando a verdade, né? Então, no direito a gente brinca, né, que a gente brinca não, um ditado horroroso que existe no direito, que a testemunha é a prostituta das provas, porque você nunca sabe quando ela está dizendo a verdade. Então, você ainda encontra, assim, muita testemunha, às vezes comprada, às vezes acuada por uma das partes. Então, como saber se ela está dizendo a verdade ou não, né? Então, existe, então, um ramo da psicologia que trabalha nesse sentido, então, que é a psicologia investigativa. Então, ainda sobre a psicologia forense, né? Trata, então, dentro por que a gente traz isso na medicina legal? Porque vai ser necessária alguma avaliação psicológica, tá? Para esses fins jurídicos que eu comentei com vocês. Tá? Então, ela é realizada como? Por meio de laudo ou relatório psicológico. Laudo, relatório. Então, vocês percebam os documentos médico-legais aparecendo aí. E busca, então, diferenciar aspectos, né? Além do que eu já comentei, tá? Essa psicologia forense, ela vai buscar diferenciar aspectos puramente criminológicos, tá? Que estão relacionados aos traços de personalidade que vão influenciar na caracterização da vida criminosa da pessoa, ou de aspectos patológicos. Então, ela vai dizer, não, isso aqui faz parte do caráter do indivíduo. Então isso aqui faz parte, é reflexo da doença mental que esse indivíduo tem. E aí, se tratando de doença mental, a gente passa a bola para psiquiatria, né, forense ou psicopatologia forense. Então, pensando nesse outro eixo de análise, nós temos então como conceitos relevantes, né, o psique, patos e logos, que vão formar essa ideia de psicopatologia. Então, o psique então, continua se referindo à alma, o patos, a doença, né, e logos, estudo. Então, seria o conjunto de conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser humano. Tá? Esforça-se por ser sistemático, descritivo e desmistificante. Visa ser científico, não incluindo critérios de valor, nem dogmas ou verdades a priori. Então, um conceito aqui do Dalgalarrondo, 2008, tá? Em que ele tenta explicar ou explica o que é a psicopatologia forense e o que ela vai estudar, ok? E aí a gente pode pensar como que isso então vai ser relevante para a gente aplicar a lei, por exemplo, tá? Então vamos lá. Então, aplicações da psicopatologia jurídica, a primeira delas e a mais óbvia é quando a gente está falando de enfermidades mentais, de doenças mentais que alteram a percepção humana acerca da realidade e que fazem a pessoa agir de maneira completamente diversa do que se entende por normal, na normalidade, nós observamos que a legislação penal ela traz essa questão da imputabilidade, da inimputabilidade criminal. Que é basicamente o quê? Né? A grosso modo. Se a pessoa que comete o crime, se ela pode responder por esse crime ou não. Se ela tinha consciência necessária para saber o que estava fazendo e, portanto, ser responsabilizada pelo crime, tá? Então a pessoa pode fazer uma coisa sem ter noção do que é? Sim, se ela tiver uma enfermidade mental, sim. Tá? Então, nesse sentido, a gente pode analisar o artigo 26 do Código Penal,
que vai tratar primeiramente da questão dos inimputáveis, ou seja, aqueles que não são imputáveis, a eles não se pode imputar uma pena, né, tal como a gente conhece para as pessoas ditas normais, tá bom? Eu digo ditas normais porque aquele ditado, né, de médico e de louco, todo mundo tem pouco, principalmente de louco, mais de louco do que de médico, mas o quê? Então, ó, esse artigo ele vai dizer o seguinte: é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão que redundou no crime, tá? Inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, tá? Então, esse é o artigo do Código Penal em que as pessoas que vão defender, no caso, um criminoso que cometeu um crime sob estado alterado de consciência, em que ele não tinha controle algum do que ele estava fazendo. Então, esse é o dispositivo que deverá ser aventado, tá bom? Ele vai determinar, então, a imputabilidade penal. E o que eu quero que vocês apreendam daqui? Que ele só vai ser inimputável, ou seja, ele não vai responder pelo crime com uma pena, ok? Se ao tempo da ação ou omissão do crime, ele era inteiramente, então ele não pode ter nenhum tipo de consciência, ele estava completamente alterado, ok? Então aí ele não responde. Tá, professora, mas se ele tivesse assim só um pouquinho alterado, ou um pouco, ou bastante alterado, mas ainda tivesse um resquício de consciência. Bom, lá no direito penal, isso vai ser trabalhado pelo conceito de semi-imputabilidade, ok? E ele vai aparecer no artigo, nesse mesmo artigo 26, porém no parágrafo único do Código Penal, tá bom? Então, o que esse parágrafo único vai dizer? Vejam aí. A pena pode ser reduzida de 1 a 2/3 se o agente, em virtude de perturbação mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com esse entendimento, ok? Então aqui nós estamos dizendo que se ele não era inteiramente capaz de compreender, né, ou seja, tem uma margem aí que ele podia ter alguma noção do que estava fazendo, ok? Então ele pode ter a pena reduzida, tá? Lembrando que isso aqui não vai excluir a culpabilidade, mas pode acarretar na diminuição da pena, ok? Dentro do direito penal tem vários desdobramentos disso aqui, então a gente teria que aprofundar bastante no assunto e nós não vamos ter condições de fazer tudo isso na nossa disciplina. Mas lá na disciplina de psicologia forense eu acredito que se trabalha um pouco melhor isso. E lá no direito penal vocês também vão trabalhar. Mas basicamente o que o perito vai fazer aqui, pensando na medicina legal, né? Ele vai determinar, ele vai explicar através do seu laudo ou outro documento pertinente, né? Se aquele cidadão ele entendia completamente o que ele estava fazendo, tá? Ou se ele não tinha essa capacidade. Então ele vai determinar isso, ele vai dizer se havia um entendimento parcial ou não, ok? E isso vai determinar se ele vai ser inimputável ou se ele vai ser semi-imputável, tá bom? Então isso vai definir tudo, vai definir se ele vai ser preso, se ele vai receber uma medida de segurança, se ele vai ter receber a condenação, né, a sentença condenatória, uma pena de restrição de liberdade, por exemplo, porém reduzida. Né? Então vai depender muito do resultado do trabalho da perícia aqui, tá bom? Então por isso que é importante a gente trazer esses conceitos aqui na nossa disciplina. E aí, trouxe para vocês também, para que vocês entendam um pouco melhor como isso funciona na prática e mais especificamente no direito penal,
é o artigo 96 do Código Penal, que trata sobre determinação da medida de segurança, tá? Então, vamos voltar um pouquinho. Tá, então a pessoa, digamos, ela sofre de uma enfermidade mental grave, ela vai lá e ela mata alguém, né? Cometeu um crime. O que a gente vai fazer com essa pessoa se ela é inimputável, tá? Ah, significa que não vai acontecer nada, ela vai sair matando as pessoas por aí e tudo bem, tipo, como ela não pode responder por ela mesma, então, ok? Não, não é bem assim, né? Então, essa pessoa vai receber uma medida de segurança. Então, lembrando para os alunos de direito e apresentando para os alunos de medicina, no direito penal, nós temos duas espécies de sanção penal. E aí tem várias discussões se é sanção, se não é sanção, mas ok. Basicamente, a divisão é pena e medida de segurança. Pena para os imputáveis, para aqueles que podem responder pelos seus atos, e medida de segurança para aqueles que não podem responder, certo? Então, a medida de segurança, ela consiste em duas possibilidades, tá? Então, a primeira delas, as duas, na verdade, estão aí no artigo 96 do Código Penal. Então, o inciso 1 vai dizer, a primeira medida de segurança, né? Internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou a falta de um outro estabelecimento adequado, sujeição a tratamento ambulatorial, ok? Então, num primeiro rol, nós temos a internação, que deveria ser no hospital de custódia, tá? Ou num estabelecimento adequado, leia-se hospital. Isso era para ser o que acontece, né? A gente sabe que a realidade brasileira é bem mais complicada do que isso. E aí, a segunda possibilidade é a sujeição ao tratamento ambulatorial. Então, o sujeito, ele não vai ser internado numa casa de custódia, mas ele vai ter que comparecer e comprovar em juízo que ele está fazendo o tratamento dele, que ele está tomando os remédios dele, que ele está fazendo a psicoterapia que foi determinado que ele fizesse e seguindo tudo mais que for determinado, ok? Então, tem essas duas possibilidades. O parágrafo único vai dizer o seguinte: extinta a punibilidade, não se impõe medida de segurança, nem subsiste a que tenha sido imposta, tá bom? Então, o que significa esse extinta punibilidade? Significa que aconteceram alguma das hipóteses que a lei prevê que o Estado não pode mais perseguir a pessoa. Ou o crime prescreveu, ou, né, o agente morreu, perdeu, enfim. Tem várias formas de extinção de punibilidade que vocês estudam lá. Aí eu nem lembro mais qual que é o penal. Mas vocês estudam isso lá no direito penal. Se acontecer uma dessas causas, então não subsiste o tratamento, tá bom? Nenhuma dessas medidas de segurança. Então tá meio que vinculado aí. Prazo. Aqui também entra de forma bastante importante o trabalho do perito. O parágrafo 1º do artigo 97, né? Na verdade... Ah, tá. Eu pulei a 97. 97 é importante. Ó. Imposição da medida de segurança para inimputável. Ok. Se o agente for inimputável, o juiz determinará a sua internação, tá? A internação na casa de custódia em razão da inimputabilidade e de uma periculosidade que esse indivíduo vai gerar para a sociedade, tá bom? Se, todavia, o fato previsto como crime for punível com detenção, o juiz poderá submetê-lo a um tratamento ambulatorial. O que esse artigo está dizendo? Está dizendo que, lembrando, né? Então, nós temos lá no direito penal a detenção, a reclusão e a prisão simples, né? Então, essas formas, esses regimes de cumprimento de pena, eles têm uma gradação, né? Então, a reclusão, ela é um regime mais rigoroso para o apenado e a detenção é um regime menos rigoroso, tá? Bem grosso modo aqui, para não entrar em tanto detalhe de outra matéria. A detenção, ela é aplicada para crimes que são considerados menos ofensivos à sociedade. E a reclusão
para crimes com um maior potencial ofensivo, tá? Então, usando o exemplo de alguém que é cometido por uma doença mental, fez um homicídio, né, matou alguém, e essa pessoa, ela deve, né, via de regra, ser punida com a internação, tá bom? Não é nem ser punida, na verdade, ela deve receber a internação para tratamento de saúde e também para reduzir o perigo, né, a periculosidade diante da sociedade. Agora, se ela comete um crime, né, um crime de furto, por exemplo, né, que seria punível com detenção, o juiz pode escolher determinar o tratamento ambulatorial, tá? Ele não precisa internar a pessoa por isso. Então, ele vai considerar a periculosidade dessa pessoa, a natureza do crime que ela cometeu, para dizer qual vai ser a medida de segurança que vai ser aplicada, beleza? E aí a gente tem a questão do prazo, né? Por quanto tempo essa pessoa que foi internada, né, recebeu a primeira medida de segurança, que é a internação, quanto tempo ela vai ficar internada, tá? Então, ó, parágrafo 1º, a internação ou tratamento ambulatorial será por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação da periculosidade. O período mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. O prazo mínimo deverá ser de 1 a 3 anos. Só que aqui é o seguinte, tá? Segundo a leitura desse parágrafo, as pessoas poderiam ficar indefinidamente internadas a vida inteira, tá? E não é esse o entendimento da jurisprudência. Então, vocês vão verificar lá na jurisprudência que existe súmula nesse sentido, de que a internação, na verdade, ela tem um teto máximo, que é o máximo que é possível estabelecer para as penas, né? Então, antes do pacote anticrime do ano passado, esse prazo era de 30 anos e agora é de 40 anos. Então, eu acredito que, por conta disso, será definido que o máximo é 40 anos atualmente, ok? Então, não dá para ninguém, até porque no Brasil não existe penalidade perpétua e a internação ela não deixa de se equiparar à penalidade nesse período, por mais que ela tenha como intenção o tratamento terapêutico dessa pessoa e a reinserção social dela, beleza? No que se refere à perícia médica, ó, a perícia médica realizar-se-á a qualquer tempo do prazo mínimo fixado e deverá ser repetida de ano em ano, ou a qualquer tempo, se determinar o juízo da execução. Então, a pessoa está lá, né, sofrendo uma enfermidade mental grave, e aí ela é internada, tá? Quando que vai ser feita a perícia de novo para ver se melhorou, se ela já tem condição de ir no convívio social? Então, é basicamente disso que esse parágrafo está falando, tá bom? Então, a via de regra é que esse exame deve ser realizado de 1 em 1 ano ou a qualquer tempo. Então, se a pessoa requer ao juiz, ela requer que seja feito um novo exame, o juiz pode determinar e aí verificar novamente a situação dessa pessoa, beleza? O que mais? Aqui mais para ter uma ideia do que vai ser o trabalho da perícia aqui nesse sentido, né? Ele vai ter que determinar aquilo que a sociedade chama de normal, né, para poder realizar o controle social, que é o controle de pessoas que, na verdade, determinar quais são as pessoas que podem viver em sociedade, das pessoas que precisam de algum tipo de controle, de uma intervenção, um tratamento. E aí, conforme a pessoa vai para um lado ou outro dessa linha, né, ela pode ser imputável ou inimputável, responder ou não por atos considerados criminosos, ok? Então, aqui estão as nossas referências para os estudos de hoje e desejo a vocês, então, ótimos estudos e até a próxima, tá certo? Então, agora, vamos lá fazer as nossas atividades. Um abraço. Tchau, tchau.